Bom dia, galera do segundo ano, tudo bem? Bora fazer aqui a correção do dever de casa, tá bom? Página 555, exercício número 3. Uma onda se propaga no meio 1 e meio 1 não dispersivo com velocidade v1, frequência v1 e comprimento de onda lambda1. Então, bora lá, resolvendo a primeira questão. A gente sabe que no meio 1 a onda tinha uma velocidade v1, lambda1 e frequência 1. Eu só apliquei na fórmula V igual a lambda vezes F, né? Velocidade da onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência dela. Equação geral da onda. Ok. Ao penetrar em um meio 2, aqui era o meio 1, sua velocidade de propagação, V2, é 3 vezes maior que V1. Bem, a gente sabe que no meio 2 ela vai ter uma velocidade V2, um comprimento de onda lambda 2 e uma frequência 2. Primeiro detalhe, frequência 1 e frequência 2 são diferentes ou são iguais? Uma onda se propaga do meio 1 e muda para o meio 2. É um fenômeno de refração. Não muda a frequência da onda. Então eu posso falar que F1 e F2, na verdade, são o mesmo F. São Fs iguais a frequência 1 e a 2. Mas o enunciado fala que ao penetrar no meio 2, a velocidade de propagação V2 é 3 vezes maior que F1. Então esse V2 aqui, ó, na verdade, ele é a mesma coisa que 3 vezes V1. Ou seja, nada mais do que V2 é maior do que V1. Tudo bem? V2 vale 3 vezes V1. É igual a... logo conclui-se que ele quer saber quanto é lambda 2. Tá? Então eu vou botar aqui, ó, lambda 2, frequência. Tá bom? Vocês concordam que V1 é igual a lambda 1 vezes frequência? Então eu vou fazer o seguinte. 3 vezes V1. Quanto vale V1? Lambda 1 vezes frequência é igual a lambda 2 vezes frequência. Corta frequência com frequência. Esse parênteses não faz influência nenhuma, porque está no meio de apenas multiplicações. Eu só botei esse parênteses para ficar didático, ele não influencia em nada. Ele só influenciaria se tivesse uma soma aqui dentro. Tudo bem? Então deu que 3 vezes lambda 1 é igual a lambda 2. Lambda 2 é o triplo de lambda 1. Faz sentido isso? Pensa comigo. V é igual a lambda vezes F. Se a frequência fica constante, se a frequência é um valor constante, quanto maior a velocidade, maior tem que ser o valor do comprimento de onda, porque ela está multiplicando a frequência para dar a velocidade. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda também vai ter que aumentar a mesma proporção. Enquanto a velocidade triplicou, o comprimento de onda também triplicou, do mesmo jeito. Então a resposta é a letra D, em que ele fala que o comprimento de onda triplica e a frequência é a mesma. Tá bom? Ok? Então, bora para a questão número 2, não. Opa, escrevi ali questão número 1, mas era a questão número 3 da lista de exercício, correto? Agora a gente vai para a questão número 4. Então, bora lá. Questão número 4. Duas fontes pontiformes, S1 e S2, coerentes e em fase. Olha só, fontes em fase, hein? S1 e S2. Em fase, essas fontes estão em fase. Quer dizer que elas iniciam e terminam no mesmo momento, que tem a sua crista e o seu vale nos mesmos instantes. Tudo bem? Isso são fontes em fase. Emitindo ondas de comprimento lambda distantes entre si 2 lambda. Então a distância entre as duas fontes vale 2 lambda, ok. Considere uma linha L passando por S1, perpendicular à linha que une S1 e S2. Bem, a linha que une S1 e S2 é essa daqui. Uma linha perpendicular a essa e que passa por L1 é esse daí. Uma linha perpendicular à reta que liga os dois, passando por S1. Está ali desenhado. Calcule a distância do primeiro máximo de interferência sobre a linha L, medida sobre S1. Ok. Então a gente já sabe que essa distância aqui vale 2 lambda. A gente quer saber qual o ponto aqui em que ocorre o primeiro máximo de interferência, correto? Então,
Ele quer saber essa distância aqui, ó, para que ocorra o primeiro máximo de interferência. Bacana. Vocês concordam que aqui sobre essa reta vão ter vários pontos de interferências construtivas e destrutivas? Ele quer saber, partindo daqui do S1, qual é a primeira vez que acontece uma interferência construtiva, o primeiro máximo de interferência. E ele quer saber a distância dele até ali. Beleza? Então, bora lá. Como é que eu posso calcular isso? Tem que lembrar que ΔX, que é a diferença de caminho das fontes até o ponto analisado, é o que vai determinar se a interferência é construtiva ou destrutiva. E ela sempre tem que ser igual a n lambda sobre 2. Correto? Beleza. Primeiro detalhe. Esse tipo de questão ele é muito interpretativo, tá bom? Se eu quero que a interferência seja construtiva e as fontes estão em fase, o n tem que ser par. Quais são os possíveis valores para n igual a n par? 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Mas existem valores que são possíveis e outros que não. Primeiro, para a gente determinar a partir de qual n par a gente vai começar a considerar, a gente tem que interpretar o seguinte. Será que ele pode ser 0? 0 é sempre um caso bem particular. Será que ele pode ser 0, esse n? Se o n fosse igual a 0, na hora que eu substituir isso 0 aqui na fórmula, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. O que significa um ΔX igual a 0? O que significa um ΔX igual a 0? Se o ΔX significa diferença de caminho, e se a diferença de caminho é igual a 0, quer dizer que os dois caminhos são iguais. É possível existir algum ponto sobre essa reta em que ele é equidistante das duas fontes? Em que essas duas distâncias são iguais? Não. Não existe nenhum ponto sequer dessa reta que faz com que essas distâncias sejam iguais. Até porque qualquer ponto que eu escolha dessa reta sempre vai formar um triângulo quando eu desenhar as distâncias até a fonte F1, até a fonte S1 e até a fonte S2. Sempre vai ter esse triângulo desenhado. E esse lado sempre vai ser a hipotenusa, porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. E esse lado sempre vai ser um cateto. A hipotenusa de um triângulo retângulo e um cateto podem um dia ser iguais? Nunca. Então nunca essas distâncias serão iguais. E se essas distâncias nunca serão iguais, então eu não posso afirmar que o ΔX possa ser 0. Ou seja, quando eu for calcular qual n deve ser o dessa primeira interferência construtiva, eu já sei que o n que representa aquele ponto não pode ser o n igual a 0. Porque o n igual a 0 representa pontos que são equidistantes das fontes e não é possível na nossa situação. Ou seja, as interferências que ocorrerem aqui sobre essa reta são interferências que possuem n que representa o múltiplo que multiplica em lambda sobre 2, esse n tem que ser maior ou igual a 2, não pode ser 0. Mas ele tem um limite. Qual é esse limite? Bem, assim como a diferença de caminho não pode ser 0, a diferença de caminho também não pode ter valores absurdos. Tudo bem? Qual é a maior diferença de caminho possível? Qual é a maior diferença de caminho possível entre as duas fontes? Dependendo do ponto que eu escolha. Muita gente vai pensar, é o ponto mais distante, professor. Bem, o ponto mais distante vai ter uma distância da fonte S1 assim e uma distância da fonte S2 assim. Será que a diferença desses dois tamanhos é maior ou é menor que a diferença desses dois tamanhos? Com certeza, esse caso aqui, a diferença de caminho vai ser menor. Quanto mais distante é o ponto das fontes, mais próximo fica o valor dessas duas distâncias e faz com que a diferença de caminho seja cada vez menor. Então, quando que acontece a maior diferença de caminho possível? Quando o ponto que eu estou analisando está o mais próximo possível das fontes. Por exemplo, se eu escolher, eu vou aproximar esse ponto, vou escolher esse. Mas não, vou escolher esse. Melhor, vou escolher um mais próximo ainda. Qual é a distância deste ponto até a fonte S2? Isso daqui. E até a fonte 1, isso daqui. Então, olha só, veja essas duas distâncias. Você concorda que esta daqui é quase nula? E essa distância aqui é quase que 2 lambda? Então pensa, qual é a maior diferença de caminho
que esse ponto que eu estou analisando andando para cá pode sofrer? A maior diferença de caminho possível é quando uma das distâncias for essa, aproximadamente 0, e a outra distância for essa, aproximadamente 2 lambda. Então, a maior diferença de caminho possível é uma distância menos a outra, vai dar 2 lambda. Então, essa é a maior diferença de caminho possível, tá bom? Aí você para e pensa, se a maior diferença de caminho possível é 2 lambda, e isso daqui é uma fórmula para a diferença de caminho, se eu pegar esse 2 lambda, que é o máximo da diferença de caminho que eu tenho, e igualar com a fórmula da diferença de caminho, que é ΔX, eu vou encontrar um valor para n. Corta lambda com lambda, passo 2 para multiplicando, eu vou ter n igual a 4. O que eu concluí com isso? Que o maior n possível é o n igual a 4. Ou seja, não pode ser n igual a 6, nem 8 e nem nada assim por diante. Todos os valores possíveis para o n é 2, 2 e 4. Ok? Esses são todos os valores possíveis para n. Por que não pode ser 0? Porque não tem jeito das distâncias serem iguais. E por que não pode ser maior que 4? Porque a maior diferença de caminho possível é 2 lambda. E 2 lambda, quando você iguala com a fórmula da diferença de caminho, vai dar exatamente um n igual a 4. Ou seja, não pode existir n's maiores do que 4, porque ele é o máximo. Beleza? E quando que acontece o n igual a 4? Quando está sobre a fonte S1. Porque o n igual a 4 acontece exatamente quando a diferença de caminho é 2 lambda, que é exatamente quando o ponto que eu estou analisando está sobre a fonte S1. Se por acaso eu igualasse o máximo com esse n lambda sobre 2 e o n desse 5, bem, está querendo dizer que o n máximo é 5, mas os máximos possíveis não são só pares? Então, funcionaria a mesma coisa. Não poderia ser o 6, o 8 e assim por diante, mas poderia ser o 2 e o 4. Mas se o n fosse 5, ele estaria me dizendo que a diferença de caminho no ponto S1 equivale a um n igual a 5. E em interferências construtivas, o n tem que ser par. Ou seja, se o n fosse igual a 5, a interferência, quando o ponto analisado estivesse sobre a fonte S1, não seria uma interferência construtiva, seria destrutiva, porque o n é ímpar. Tudo bem? Ah, professor, e se o n desse quebrado? Então não seria nem uma interferência construtiva nem destrutiva perfeita. Você teria que pegar o último valor antes daquele máximo. Tudo bem? No caso, o último valor antes do máximo, caso ele fosse 5. O último valor antes do máximo 5, que é par, é o número 4, certo? Então esse seria o que eu utilizaria caso o n fosse igual a 5. Mas o n não é igual a 5, o n é igual a 4. Então fica mais fácil se o n é igual a 4, o maior n par possível menor ou igual a 4 é o próprio 4. E esse ponto que está sobre a fonte S1 é exatamente o caso do n igual a 4. Então, portanto, qual é... Primeiro, repetindo a pergunta, né? Calcule a distância do primeiro máximo de interferência sobre a linha L. O primeiro máximo de interferência é o que acontece sobre o ponto S1. Logo, a distância seria 0. Essa seria a resposta. Mas o livro vacilou na sua pergunta. Tudo bem? O livro vacilou na sua pergunta e, na verdade, ele queria saber o outro depois desse inicial. Tá? Como é que você faz? Bem, se só tem duas interferências construtivas que acontecem, o n igual a 4, que é lá em cima da fonte S1, e depois com n igual a 2, vamos calcular com n igual a 2. Quanto é o ΔX com n igual a 2? Vai dar, no lugar do n eu vou colocar 2, n vezes lambda sobre 2, ΔX vai dar lambda. Ok? Então, olha só. ΔX da lambda quer dizer que o caminho maior, que é este daqui, menos o caminho menor, que é este daqui, tem que dar x. Ok? Ou tem que dar x, perdão, tem que dar lambda, que é um comprimento de onda. Já que lambda é a diferença dos caminhos. Tá? Se um desses caminhos eu dei a sigla de x, que é exatamente o menor caminho, logo o outro tem que ser x mais um comprimento de onda, já que a diferença de tamanho entre os caminhos é exatamente lambda. O maior tem que ser lambda metros maior do que o outro. Então, olha só.
formou um triângulo retângulo, onde aqui é 2 lambda, aqui é x, e aqui é x mais lambda. Isso é um triângulo retângulo, então x mais lambda, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 2 lambda ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto ao quadrado. Claro? Isso daqui, ó, produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tudo isso é igual a 2 lambda ao quadrado. O quadrado vai em cada um dos termos, então vai ficar 4 vezes lambda ao quadrado, mais x ao quadrado. Que eu só coloquei o quadrado aqui no lugar errado, que era x elevado ao quadrado, que vai dar no mesmo, ok? É só por questão de organização. Aqui eu posso cortar x ao quadrado com x ao quadrado. Posso passar esse lambda ao quadrado para lá subtraindo. E eu vou ter que 2x vezes lambda é igual a 4 lambda ao quadrado menos lambda ao quadrado vai dar 3 lambda ao quadrado. 3 lambda ao quadrado, lambda ao quadrado é a mesma coisa que lambda vezes lambda, correto? Eu posso cortar um dos lambdas com o lambda de cá. E vai ficar aqui 2x dividido por 3 é igual a lambda, ou eu não quero saber o lambda, né? Eu quero saber o x. Então, x é igual a 3 lambda sobre 2. Esta é a resposta da questão. Claro até aqui? Beleza? Então, essa é uma questão que eu tinha feito já em sala com vocês, tudo bem? Em sala, sim, durante uma das aulas, né, uma das videoaulas, eu fiz este exercício, tá bom? Então, esse exercício demora um tempinho para explicar. Eu vou simplesmente analisar aqui um próximo exercício para a gente fazer devido ao tempo, tá?